Boa tarde a todos. Estamos dando início à segunda reunião conjunta das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Presentes pela Comissão Constituição, Legislação e Redação, vereador Renato e vereador Molina. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, presentes vereador Molina e eu, vereador Pereira. E Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, eu novamente, vereador Pereira e vereador Renato Moraes. Também anunciamos aqui a presença, né, das nossas amigas assessoras aqui, a Débora e a Regiane. E para darmos início, gostaria que fosse feita então a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da primeira reunião conjunta. Aos 17 dias do mês de março de 2020, às 15h50, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana, os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Wilson Batista Paiva, Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, colocou em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 4460 de 2020, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição. Em votação foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina, com a ausência do plenário do vereador Fabrício Machado no momento da votação. Parecer da Comissão de Finanças. Em votação foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Wilson Paiva. Neste momento, o vereador Renato Moraes solicitou uma reanálise jurídica do projeto de lei número 4434, que extinga e cria funções gratificadas do quadro pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Itajubá, de autoria do prefeito municipal. Em votação, foi aprovado pelos membros da Comissão de Constituição, os vereadores Carlos Molina e Renato Moraes, com a ausência no plenário do vereador Fabrício Machado no momento da votação. Parecer da Comissão de Obras. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Renato Moraes e Fabrício Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra na mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de março de 2020. Renato Nascimento Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Wilson Batista Paiva. Só um minuto, o vereador Molina, que é o jurídico, deve retornar, né, até mesmo porque eu não estive na última reunião, vou me abster da discussão e da votação, e tá que ele volte ao plenário, até mesmo para a gente realizar, então, a discussão e votação da última ata. Ok, então, para a gente não ficar aqui parado, né, vamos dar continuidade, eu acho que é interessante, sim. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder estar adiantando, enquanto o vereador Molina verifica com o jurídico algumas questões relacionadas ao projeto que estaremos votando daqui a pouco, vou pedir a gentileza, então, que a pauta, né, também aqui de hoje é justamente sobre Projeto de Lei 4465/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Itajubá para o exercício 2021 e da outras providências.
Eu ia fazer a solicitação aqui para que fizesse a leitura do parecer de obras, mas o vereador Molina retornando, fica fácil, então, aqui rapidamente para nós realizarmos, então, a ata da última reunião, tá bom? Ela está em discussão, em votação, não está aprovado com abstinência, abstenho, tá bom? Aí da votação por não ter estado presente. Então, retomando, nós faremos aqui as leituras, né, dos relatores das 3 comissões permanentes, para que se faça, então, a discussão e a votação. Então, eu peço a gentileza a Débora, né, que comece a fazer para nós as leituras, então, dos pareceres dos relatores. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4465. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4465, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajubá para o exercício de 2021, de autoria do prefeito. O presente projeto de lei define as normas e diretrizes que orientarão a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Orçamento público é o instrumento empregado para delinear a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros. Uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano. A elaboração do orçamento adota uma periodicidade prevista em lei e na Constituição. É um processo eficaz e contínuo, onde sucessivos orçamentos são discutidos, elaborados, aprovados, executados, avaliados e julgados, formando assim uma orientação lógica para orientar o orçamento público. Nas palavras de Abraham, planejamento é um dos pilares fundamentais do orçamento público, dentro de um sistema jurídico fiscal que preze pela eficiência e moralidade nos gastos, visando atingir objetivos que atendam ao interesse público. Trata-se de um processo permanente, dinâmico e sistematizado de gestão, composto de um conjunto de ações coordenadas e integradas, pelo qual se estabelece antecipadamente o que se pretende realizar e quais metas se busca alcançar com o escopo de se obter um resultado satisfatório e desejado. Procura-se, pelo planejamento, responder às seguintes questões básicas: onde queremos chegar e como atingiremos nossos propósitos. O processo de planejamento envolve várias etapas, porém 3 delas se destacam: a aprovação da lei do plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Torna-se oportuno ressaltarmos que plano plurianual é o planejamento orçamentário de médio prazo e estabelece quais serão os investimentos da administração pública em cada área em que atua. O plano determina as estratégias, diretrizes e metas da administração para um período de 4 anos. Lei de diretrizes orçamentárias define as metas e prioridades do governo, ou seja, as obras e os serviços mais importantes a serem realizados no ano seguinte. Lei orçamentária anual tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro. Temos, portanto, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias abrangerá as metas e prioridades da administração pública, abrangendo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e guiará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Nesse contexto, a estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos. Como bem salientado na justificativa do presente projeto de lei, as previsões de receita e despesa estão apoiadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa de inflação, ambos estabelecidos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício de 2021 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Quanto ao mérito, devemos ressaltar que foram realizadas audiências públicas durante a elaboração deste projeto, com o objetivo de conhecer as propostas da população, conselhos municipais e associações de bairros, traçando assim as diretrizes para o orçamento de 2021. A proposta de lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do ano de 2021 está correspondente aos termos de toda a legislação vigente, em especial com a Constituição e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diante do exposto, é necessário e relevante a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Cumprindo a exigência legal dessa maneira, manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de Lei 4465 de 2020. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de julho de 2020, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Ok, muito obrigado. Então, este foi o parecer do relator do projeto de lei 4465, vereador José Maria Silva, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, presentes aqui nessa reunião, e o vereador Pereira, o vereador Renato, e o parecer está em discussão. Parecer em votação, que aprovam, permaneçam como estão, então o parecer está aprovado. Por gentileza, fazer o próximo agora, Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4465. De autoria do chefe do Executivo Municipal, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal o projeto de lei 4465, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021. Preliminarmente, destacamos que no ofício de encaminhamento, o senhor prefeito deixou explícito que foi cumprida as disposições da Lei Complementar 101. Apesar do momento limitado em decorrência da pandemia, também foram encaminhados e acostados aos projetos diversos documentos relacionados às audiências realizadas, tais como edital publicado em jornal de circulação local e sítio oficial, além do decreto regulamentador e ata da reunião. Referente às audiências, cumpre informar que a Lei Complementar 101 determina no artigo 48 que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas e o respectivo parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. O parágrafo único complementa dizendo que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação da população e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Vale esclarecer ainda que a Lei 10.257, Estatuto da Cidade, no seu capítulo 4º, artigo 44, diz que no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara. Dessa maneira, destacamos a importância de estar acostado ao projeto em análise o documento comprobatório da realização da audiência pública das peças orçamentárias, no caso da discussão sobre a elaboração da LDO. No tocante ao plano orçamentário, a Constituição Federal, em seu artigo 165, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das determinadas leis orçamentárias, quais sejam o PPA, LDO e a LOA. Assim, devido à importância das finanças públicas e do respectivo controle, a Constituição dispôs um capítulo específico acerca do tema, instituindo hierarquicamente como instrumentos essenciais de planejamento, em seu artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo, responsáveis por estabelecer o PPA, a LDO e os orçamentos anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que estabelece os critérios para a elaboração da lei orçamentária anual do ano subsequente, devendo obedecer ao disposto no artigo 165 da Constituição e se compatibilizar com a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar número 101, trazendo em seu bojo o anexo de metas fiscais que deverá conter as metas anuais em valores correntes, sendo tais metas relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para os exercícios a que se referem para os dois seguintes. Deve conter ainda a avaliação do cumprimento das metas do ano anterior, a evolução do patrimônio líquido, a estimativa e a compensação de renúncia fiscal e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, assim como devem ser fixados limites para despesas com juros. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que deverá ser observada na Lei de Diretrizes Orçamentárias o objetivo primordial de melhorar as contas públicas, determinando que se criem metas controladoras das receitas e despesas. Por ela, nenhum governante poderá criar uma nova despesa continuada, seja por mais de 2 anos, sem indicar sua fonte de receita ou sem reduzir outras despesas já existentes, exigindo pleno planejamento da gestão de finanças públicas. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal define as metas a serem seguidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ali está que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, deverá dispor também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B, inciso 2º, desse artigo 4º, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31.
Deverá ainda dispor de normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financeiros, com recursos do orçamento, as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, devendo integrar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referem para os dois seguintes. No projeto de lei 4465, além das metas fiscais e previsão de criação de cargos de admissão, entregam a propostas alguns anexos. O artigo 1º do projeto, em cumprimento ao estabelecido no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o exercício e nos seguintes termos. Inciso 1º, metas e prioridades da administração pública. Inciso 2º, estrutura e organização do orçamento. Inciso 3º, diretrizes para elaboração e execução orçamentária. Inciso 4º, disposições relativas à dívida pública. Inciso 5º, disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Inciso 6º, disposições sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária. Inciso 7º, disposições gerais. Em seu capítulo 1º, o projeto de lei aponta as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro, fazendo-se acompanhar do anexo 1º, que indica a metodologia e memória de cálculo das metas anuais referentes às receitas, em cumprimento do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como referentes às despesas, anexos 2 e 2A, bem como anexo 3, com indicação do resultado primário. O anexo 4, que instrui o projeto de lei, aponta o resultado nominal e o anexo 5 indica o montante da dívida pública. A seguir, em seu capítulo 2, o projeto trata da estrutura e organização dos orçamentos municipal, discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação institucional, funcional e programática, detalhado por função, subfunção, programa, projeto, atividades e operações especiais, indicando para cada um deles a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e as fontes de destinação de recursos. Em seu capítulo 3, o projeto prevê especificamente as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, enfatizando que o projeto de lei orçamentária será elaborado com observâncias e determinações da Constituição, Lei Orgânica, Lei Federal 4.320, Lei Complementar 101, portarias e demais atos dos órgãos componentes do Governo Federal. Põe o artigo 13 que a Procuradoria-Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários e previsão dos débitos judiciais transitados em julgados de pequeno valor, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2016, conforme determinação do artigo 100, parágrafo 5º e artigo 87 do ADCT, ambos da Constituição. Nesse mesmo capítulo, em seu artigo 14, estão contando as autorizações para abertura de créditos suplementares ao orçamento de 2021 até o limite de 20%, anular, parcial ou totalmente, dotações previstas no orçamento até o limite de 30% da despesa prevista, abrir créditos suplementares ao orçamento de 2021 até o limite de 20% do total da despesa prevista, utilizando o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2020. Referente aos percentuais autorizativos previstos no artigo 14, é importante ressaltar que o MP, junto à Corte de Contas de Minas, vem entendendo que tais percentuais jamais deverão ser concedidos de maneira desproporcional ou muito elevado, o que poderá descaracterizar todo o planejamento da peça orçamentária, possibilitando a alteração de parte considerável do orçamento sem qualquer manifestação, participação do Legislativo. Mesmo que se os percentuais apresentados no projeto estejam consignados de forma razoável, caberá a nós, vereadores, análise e constatação da real situação e pertinente dos mesmos em relação ao município. No caso de Itajubá, o assunto foi abordado recentemente no parecer prévio emitido pelo TCE-MG sobre as contas de 2016. Está prevista ainda uma reserva de contingência destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Na seção 4 do capítulo 3, que dispõe sobre as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, onde o município poderá adotar a estratégia de transferência de recursos destinados a entidades de direito público ou privado, através de subvenções sociais, contribuições e auxílios. No caso das subvenções, as entidades deverão estar registradas no Conselho Municipal, inerente à sua atuação e atender às exigências da Lei Municipal 3.023 e Lei Federal 13.019. Ainda no que diz respeito às transferências de recursos a entidades públicas e privadas, importante citar também a Lei 13.019 e alterações,
estabelece regime jurídico das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, fomento ou acordos de cooperação. Definir diretrizes para a política de fomento, colaboração e cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis 8.429 e 9.790. Na realidade, são leis que se complementam, não podendo a lei municipal divergir do disposto na lei federal. Considerando que a lei federal é uma normativa de vigência de recente, entendemos que será possível ter noção de sua real aplicabilidade no decorrer dos anos, eis que suas regras são extensas e modificará muitos aspectos da atual praticada. Diz no artigo 25 que a lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, condicionada aos atendimentos legais que especifica. Nesse caso, mesmo com a redação do dispositivo e previsão da lei orçamentária, entendemos que também deverá ser observada a lei específica a cada operação de crédito, em decorrência não só da pertinência ao empréstimo e reais condições de endividamento do município, mas também a exigência costumeira do órgão responsável pela liberação do recurso da lei autorizativa específica e suas particularidades. Desta forma, sugerimos nova redação ao artigo para as adaptações pertinentes. O capítulo 5 do projeto estabelece as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, correlacionando os artigos com o dispositivo da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, consignando ainda, no capítulo 5, sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária, e capítulo 6, sobre disposições gerais. O conteúdo dos capítulos 4, 5 e 6 são dispositivos que obedecem aos comandos da legislação que trata o assunto e que são imprescindíveis para as diretrizes orçamentárias. Por fim, o artigo 32 diz que o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a remanejar, transpor, transferir recurso nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição, especificando em seu parágrafo único cada um dos atos em questão. Vale destacar que o assunto remanejar, transpor e transferir recursos é tema recorrente nas consultas respondidas pelo Tribunal de Contas de Minas, que adota posicionamento de excepcionalidade em caso de previsão expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Considerando a generalidade pretendida com a redação do artigo 32 do projeto de lei, confrontando com o posicionamento de excepcionalidade adotado pelo TCE-MG, entendemos que o dispositivo em questão não possui consonância ao entendimento atual da Corte de Contas, principalmente pela pretensão genérica na sua futura aplicabilidade, sem qualquer direcionamento que justifique a presença na diretriz orçamentária. Enfim, apesar das ressalvas, verificamos que o projeto em análise obedece ao determinado pelo artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, ao procedermos à análise do projeto de lei, podemos verificar que os anexos que o integram e acompanham são previstos no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Referente à previsão de criação de cargos e ou admissão de pessoal contidos no anexo do projeto, é importante tecer alguns esclarecimentos. O artigo 28 prevê a possibilidade de se criarem novos cargos e, em seu inciso 4º, estabelece que o provimento de cargos e contratações dar-se-á no estritamente necessário, respeitada a legislação vigente. Dispõe o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, que estabelece que a criação de cargos, empregos e funções e a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às despesas e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da observância dos artigos 16, 17, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando-se o limite de despesas com pessoal. É verdade que a LDO não estaria criando novos cargos, mas apenas prevendo a possibilidade de criá-los, ainda que em número considerável. Naturalmente, que se em 2021 forem criados novos cargos, esses só poderão se efetivar cumprindo-se as normas legais retroexpostas. Aliás, comparando as análises realizadas nos exercícios de 2018, 19 e 20, verificamos que alguns dos cargos previstos na nova LDO já foram criados e não necessitariam mais estar previstos no citado anexo.
Enfim, mesmo que não exista qualquer vedação legal que dispõe sobre a limitação de previsão de cargos na LDO, entendemos que a mesma deverá ser realizada de maneira razoável e proporcional à realidade da administração. Acaba não sendo razoável pretensão desproporcional, devendo ser analisada e discutida ou mesmo ser questionada junto ao chefe do Poder Executivo sobre a real necessidade do citado poder, em prever tantos cargos no anexo do projeto. Após a análise ao anexo 1, sem adentrarmos na questão de valores, passamos a verificar o anexo 2 de metas fiscais. O parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101 diz que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexos de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes de relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. O projeto traz esse demonstrativo com especificações das diversas espécies de receitas, em valores correntes, além da despesa de pessoal, mostrando as realizadas em 2018 e 2019 e a orçada para 2020, com as previsões para 2021, 22 e 23, indicando no anexo 3 o resultado primário, no anexo 4 o resultado nominal, nos termos do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 4º da LRF. Ainda, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 4º da LRF, que esse anexo conterá a avaliação do cumprimento das metas relativo ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruídos com memória e metodologia de cálculo, que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos 3 exercícios anteriores. O projeto de lei 4465 está acompanhado também de anexo em que se mostra a dívida consolidada líquida, bem como a dívida fiscal líquida e o resultado nominal. O inciso 5, parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que se apresente demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Referente aos valores consignados no demonstrativo da dívida consolidada líquida, dívida fiscal líquida e o resultado nominal, caso seja necessário o esclarecimento dos valores ali expressos, sugerimos o questionamento junto aos técnicos responsáveis do Poder Executivo. De acordo com o artigo 30 do projeto de lei, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só será promovida se atendidas as exigências do artigo 4º e incisos da Lei Complementar 101, conforme o caso. Doravante, o projeto traz no anexo 7 previsão de renúncia de receita. O anexo 3 traz o resultado primário com a metodologia de cálculo das metas anuais, indicando as fixadas nos 3 exercícios anteriores, conforme previsto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanham ainda esse projeto de lei anexo indicando origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos e anexo apontando a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e, por derradeiro, demonstrativo de riscos fiscais e providências. A reserva de contingência prevista para 2021 é de 93 mil e os riscos fiscais apontados são da ordem de 3.093.000. Os riscos fiscais seriam as emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação previstas e despesas planejadas a menor. Eventos fiscais imprevistos seriam extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obras e campanhas não previstas. Com efeito, sem adentrarmos nos valores e cálculos expressos nas planilhas, o projeto de lei cumpre o determinado pela LRF e demais legislações. Aliás, referente aos valores previstos nos anexos, sem considerar o aspecto técnico da questão, até mesmo pela falta de expertise no que diz respeito ao orçamento fiscal relacionado com as previsões de arrecadações, repasses e alocações de recursos, vale destacar que as diretrizes para 2021 encontram-se com alguns valores diferentes dos previstos na LDO para 2020, condizendo a princípio com a realidade atual do cenário econômico do país e, por consequência, do município. Entendemos que os valores devem condizer com a realidade da previsão arrecadatória do município, evitando, em consequência, qualquer manipulação a mais ou menos no orçamento que será executado nos exercícios financeiros sequentes. Aliás, qualquer dúvida ou mesmo erro apresentado em relação aos valores apontados nos anexos que acompanham a presente proposta, sugerimos novamente que sejam esclarecidas junto ao Poder Executivo, de quem foi a iniciativa e que possui condições técnicas de repassar informações reais das peças orçamentárias. Por derradeiro, mesmo existindo consonância com a Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320, no conteúdo da proposta, as diretrizes orçamentárias, necessário ainda realizar algumas correções, quais sejam: primeiro, no artigo 1º consta parágrafo 1º, porém, considerando que não existe qualquer outro parágrafo, necessária correção e substituição para parágrafo único. Os artigos 10, 11 e 12 deverão ser corrigidos nos termos da Lei Complementar 95, pois estão descritos como 10º, 11º e 12º. Correto é 10, 11 e 12. Terceiro,
No artigo 16, constam 2 parágrafos únicos que deverão ser corrigidos, respectivamente, para parágrafos 1º e 2º. Quarto, no parágrafo 1º do artigo 22, precisa ser complementado, pois na redação consta apenas o ordinal primeiro, sem o símbolo parágrafo, indicando parágrafo. O correto é parágrafo 1º. Quinto, diz o artigo 25 que a LOA poderá conter autorização para a contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101 e alterações, e nas resoluções do Senado Federal 40 e 43. Conforme já exposto, independente da prévia autorização pretendida, entendemos que as operações de crédito deverão ser precedidas de autorização legal específica. Assim, visando adequar o dispositivo em tela, sugerimos nova redação nos seguintes termos. Artigo 25. A contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, além da autorização através de lei específica, ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar Federal 101 e na Resolução do Senado Federal 40 e Resolução do Senado 43, e respectivas alterações. Texto. Na redação do artigo 26, faz referência ao ano de 2020. Na realidade, a referência correta é 2021, sendo necessária realizar esta correção. 7. O caput do artigo 28 faz referência ao artigo 22, porém, analisando o projeto e a pretensão do próprio dispositivo, entendemos que o correto é citar o artigo 27. Assim, o caput do artigo 28 deverá ser corrigido. 8. No artigo 32, considerando a falta de consonância ao posicionamento adotado pelo TCE-MG, sugerimos a supressão do artigo com a renumeração aos dispositivos remanescentes. Com efeito, após detalhado exame e conferência entre as metas físicas contidas no presente projeto e as ações previstas no projeto do Plano Plurianual e período de 2018 a 2021, verificamos a existência da devida compatibilidade entre as duas peças orçamentárias. Voto do relator. De todo o exposto, com as observações e após as correções retroapontadas, entendemos que o projeto de lei 4465 encontra-se de acordo com as normas constitucionais e da legislação vigente, não existindo qualquer impedimento legal para o seu regular trâmite em plenário. Itajubá, 3 de julho de 2020, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Ok, Débora, obrigado. Essa foi a leitura do parecer do relator, vereador José Floriano, da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presentes aqui, membros da comissão, o vereador Renato Molina. O parecer está em discussão. Parecer em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Então, aprovado pelos membros dessa comissão. Essa gentileza, então, agora que inicia a leitura do parecer relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4465. De conformidade com o regimento interno desta Casa, foi-nos enviado o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Na sua justificativa, o Executivo cita que, de forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa da inflação, ambos estabelecidos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União para o exercício de 2021 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. A LDO organiza os objetivos do PPA para que sejam posteriormente realizados por meio da LOA. A LDO deve conter, entre outros tópicos, a previsão de despesas referentes ao plano de cargos e carreiras, cargos e salários dos servidores, controle de custos e avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos e as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. As diretrizes referidas pela lei realizam a conexão entre as metas a médio e longo prazo do PPA, o formato orçamentário das ações prioritárias que serão elencadas na LOA. Parecer do relator. Além dos apontamentos efetuados pela diretoria jurídica da Câmara, tendo por referência a legislação pertinente à elaboração da LDO e também recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, gostaríamos de pontuar o seguinte. Nos quadros Previsão de Criação de Cargos e Admissão de Pessoal, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º, previsão da criação de cargos e admissão de pessoal, tem-se o total de 659 cargos previstos.
No quadro Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do anexo 2, Despesas, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-se o subitem 3100000, pessoal e encargos sociais do item Despesas Correntes, o valor previsto para 2021 de R$ 114.289.758,41, inferior ao valor orçado para o ano de 2020, que é de R$ 114.807.987,12. No quadro Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, anexo 2A, Despesas, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no campo Nota, do item 3100000, 3100000, pessoal e encargos sociais, tem os dizeres: na projeção dessas despesas foram consideradas as revisões anuais exigidas por lei, bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do preenchimento de cargos por concursos públicos, observadas as disposições da Lei Complementar 101. No anexo de metas fiscais, anexo 3, metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, o índice de inflação usado na metodologia de cálculo dos valores constantes para 2021 é de 3,65%. No quadro Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, anexo 1A, Receitas, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da LRF, no campo Nota, no item 11000000, impostos, taxas e contribuições de melhoria, está escrito: o aumento gradual e constante de projeção das receitas tributárias provém da expectativa de continuidade de uma política de intensificação da fiscalização tributária municipal. E na coluna Valor Nominal, o valor nominal para 2021 de R$ 53.691.750 é inferior ao de 2020, R$ 62.516.001. No quadro Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, anexo 1A, Receitas, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, também no campo patrimonial, no campo Nota do item 1300000, Receita Patrimonial, está escrito: a estimativa da receita patrimonial considerou o comportamento dos rendimentos das aplicações financeiras proporcional à estimativa de arrecadação de recursos próprios e transferidos, e na coluna Valor Nominal, o valor nominal para 2020 é de R$ 988.540 e para 2021 é de R$ 3.726.450. Recomendamos à Comissão de Finanças manter entendimentos junto aos setores responsáveis pela elaboração do projeto de lei na gestão municipal para a realização de uma reunião conjunta a fim de dirimir dúvidas a respeito dos pontos acima citados. Voto do relator. Do exposto, com a obtenção dos esclarecimentos necessários e ou efetuar alterações no projeto de lei sobre os pontos mencionados, entendemos que a presente propositura estará de acordo com as normas orçamentárias financeiras vigentes, não exigindo óbices para o seu trâmite, conforme o processo legislativo da Casa. É o que temos. Itajubá, 6 de julho de 2020. Antônio Raimundo Santos, relator da Comissão de Finanças. Obrigado mais uma vez. Então, esse foi a leitura do parecer do relator Santos, vereador Santos, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presentes aqui, como presidente, o vereador Molina e eu, vereador Pereira. Então, o parecer está em discussão. Boa tarde, senhores vereadores, a Débora, que nos acompanha. O parecer, ao final, opina pela tramitação, porém, fala de alguns pontos anteriormente mencionados que deveriam ser analisados e efetuadas possíveis alterações. Ou seja, o voto do relator é pela tramitação. Nesse ponto, eu estou em pleno acordo, pela continuidade do projeto em tramitação. Porém, o que o vereador Antônio Raimundo Santos aponta, no seu parecer, no texto do parecer, são seis pontos que, na sequência, ele recomenda a essa comissão que convide os responsáveis, pela elaboração do projeto para uma reunião para tirar dúvidas a respeito dos pontos citados. Porém, quando nós vamos para os 6 pontos citados, o que nós vemos? Nós vemos
uma apresentação daquilo que está escrito no projeto. Ele não aponta quais são os supostos problemas. Vou dar um exemplo apenas para os senhores entenderem. Nos quadros previsão de criação de cargos e admissão de pessoal, tem-se um total geral de 659 cargos previstos. Ele apresenta o que está lá. Lá nesse quadro tem a previsão de 659 cargos previstos. A questão é, não há uma indicação clara de nenhuma ilegalidade desse ponto, por parte do relator. Então, e eu não consigo enxergar o que há de equivocado em se prever um determinado número no caso aqui, de cargos, né? De cargos que podem ser criados. Qualquer cargo que fosse criado futuramente, primeiro, tem que ter essa previsão aqui. Essa previsão não tem que acontecer, né? Não significa que tem 659 aqui e, de fato, no ano de 2021 serão contratadas 659 pessoas. Isso é uma previsão que consta do projeto de lei. Mas qualquer um desses cargos, ao serem criados, vão ter uma lei específica e uma declaração de impacto orçamentário da criação desse novo cargo. Então, assim, olhando para essa descrição que o nosso relator fez, eu não consigo ver nenhuma possível ilegalidade. Talvez ele tivesse a intenção de apontar algo que ele tem enxergado, mas ele não apontou. E assim acontece com os demais pontos. É apenas uma apresentação daquilo que está no projeto. Então, senhor presidente, o que eu proporia? De minha parte, eu votaria, sim, favorável ao parecer, porque o parecer aponta a continuidade da tramitação do projeto, sem problemas, mas, quando se trata da recomendação feita pelo vereador Antônio Raimundo Sante, eu não acataria a recomendação. De forma que o projeto vai tramitar sem essa visita dos servidores da prefeitura que elaboraram o projeto. Obviamente, se o vereador Antônio Raimundo Sante tem, em cada um desses itens, um motivo real para questionamento, ele pode usar o artifício das emendas. Ele pode elaborar uma emenda que justifica qual que é o suposto problema aqui do ponto que ele está abordando e seria, então, submetido ao plenário para apreciação e votação. A Débora está sugerindo que, quer dizer, ao longo da tramitação agora, nós podemos, obviamente, adiantar isso e questionar o Executivo, se, de repente, desses 6 pontos, a gente chegar à conclusão que 2 deles são, de fato, merecem atenção, aí gera-se 2 emendas, né? Enfim, mas fica algo fora da tramitação nessa comissão. A comissão, com esses elementos apontados no parecer, eu não vejo como a comissão dá prosseguimento a essa recomendação dada pelo vereador. A recomendação, do meu ponto de vista, fica inócua, né? Nós vamos convidar os secretários. Nesse momento, se a gente fosse acatar essa sugestão, a gente teria que gerar um ofício convite apontando o que nós queremos ouvir deles. E nós não temos isso com clareza. Então, eu sugiro a gente aprovar, conforme a deliberação para a tramitação do projeto, mas não acatando essa recomendação. Vereador Molina, como membro também da Comissão de Finanças, faço cor às suas palavras, já estávamos atentos à situação, lembrando, né, aí eu quero citar aqui realmente essa nossa dificuldade, muitas vezes, em realizar um trabalho completo, né, pela ausência de vereadores que deveriam estar aqui justamente para dar essa justificativa, para que nos deixasse aqui em condições de podermos votar com clareza e tranquilidade. Então, os 6 apontamentos realmente eles geram dúvidas, não ficam corretos para nós, o que realmente se quer e se espera, né, ficou vazio, e dessa forma, então, eu vou colocar em votação mesmo assim, lembrando
que estaremos aqui votando essa condição do parecer, porém, sendo contra as recomendações apresentadas, que o vereador depois possa estar apresentando ao longo da tramitação, né, através de emendas ou da forma que assim o desejar, tirando as dúvidas apresentadas. Então, coloco aqui o parecer está em votação. Então, está também aprovado. Deixa a palavra aberta, mais alguma coisa? Renato, por gentileza. Vereador Sargento Pereira, presidente dessa reunião de comissões, eu quero aproveitar a ocasião e a presença do vereador Carlos Molina aqui, que é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para registrar aqui o recebimento, ofício número 24, a partir do seu gabinete, endereçada ao presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, que nesse momento é ocupado por mim. Eu gostaria, por gentileza, senhor presidente, de solicitar a leitura desse ofício, pois trata de uma observação que o vereador Carlos Molina, como presidente da comissão, fez com relação ao projeto de lei 4287. O senhor me permite a breve leitura? Gabinete do vereador Carlos Molina, Itajubá, 3 de julho de 2020. Senhor presidente, tendo em vista as recentes reuniões da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, em que estiveram presentes representantes do Poder Executivo, bem como da empresa prestadora de serviços Vinas, Equipamentos e Construções Limitadas, gostaria de apresentar alguns novos pontos relacionados ao projeto de lei 4.287, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município. Vários aspectos do mérito do projeto foram evidenciados nas reuniões, portanto, tratando de questões que não dizem respeito a essa comissão. No entanto, um dos pontos foi que a proibição da capina química resultará na necessária substituição deste método pela capina mecânica, com custo superior estimado em 6 vezes, quando comparado ao custo atual. A indagação que trago a essa comissão é: se o referido projeto de lei estiver impondo um inequívoco aumento dos custos ao Poder Executivo, como é a minha análise, não deveria ser tido como ilegal, dada a necessária observância da Lei de Responsabilidade Fiscal? Dessa forma, sugiro a essa comissão que solicite ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, maiores detalhes sobre o comparativo de custos dos métodos de capina, química versus mecânica e, posteriormente, solicite à nossa diretoria jurídica um novo estudo, agora considerando as informações oriundas desse comparativo. Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e apreço. Vereador Carlos Molina. Obrigado, Débora. Sargento Pereira, muito obrigado por ceder um espaço aqui. Sei que nós estamos com o tempo apertado, já temos alguns convidados para a nossa reunião de comissão, mas eu gostaria somente de ter o comentário do vereador Carlos Molina, que endereçou esse ofício a mim. Sim, vereador Renato, eu agradeço o senhor ter trazido esse assunto hoje, até porque nós aproveitamos o tempo, ganhamos tempo, e aqui nós estamos com representação das duas comissões, Constituição e Finanças. A proposta, depois da gente ter acompanhado a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente recebeu os secretários e os servidores da Vina. E aí, tratando do assunto capina química, nós vimos que havia vários pontos que, primeiro, que a Comissão de Meio Ambiente estava caminhando trilhando um caminho equivocado na sua compreensão, mas isso não tem a ver com as nossas comissões, Constituição e Finanças. Um ponto que me saltou aos olhos foi a fala do vereador, do secretário Antônio Teixeira, que o custo com a capina mecânica, que viria a substituir a capina química, é 6 vezes superior ao custo da capina química. Então, ao proibir a capina química, nós teríamos essa implicação direta. É óbvio que, se houver problemas, de fato, né, com a questão do meio ambiente, tudo, nós nem entraríamos nesse mérito. Mas, na Comissão de Meio Ambiente, ficou claro que não há grandes problemas com a questão do meio ambiente, afetação ao ser humano e tudo mais. Mas essa parte fica para a discussão do meio ambiente. Porém, a minha indagação foi: se há aumento dos custos inequívoco,
né? Não seria o caso das nossas comissões, Constituição e Finanças, rever o parecer inicial? Para isso, eu sugiro que nós, em conjunto, Comissão de Constituição e Finanças, solicitemos ao Executivo uma planilha de previsão comparativa desses custos, né? Para ter isso documentado e, a partir daí, a gente tomar a próxima decisão. A próxima decisão, eu já adianto, né? No meu entendimento, seria solicitar ao nosso jurídico uma nova análise, para ver se, com esses elementos, de fato, muda alguma coisa da compreensão jurídica, da legalidade, no caso, não da inconstitucionalidade, mas da legalidade, que envolve as duas comissões, Constituição e Finanças, né? Porque, no caso das finanças, se de fato ficar comprovado esse aumento de despesas, nós vamos estar atribuindo nos ombros, né, do Executivo uma situação de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então é isso, a proposta, num primeiro momento, é da gente emitir um documento solicitando informações a respeito desse comparativo de custos. Muito bem, eu estou em completo acordo em fazer essa solicitação dessas informações para que a gente tenha vídeo aqui e então levar a mais uma apreciação do jurídico dessa casa se realmente essa medida vai implicar e vai onerar os cofres do município. Podemos, então, em conjunto, as comissões, produzir essa documentação. Sim. Acredito que endereçada à Secretaria de Obras. Bem, eu estou em comum acordo. Vereador Sargento Pereira, como membro, né? Como participante da Comissão de Fiscalização de Certeza. Finanças, ok? Muito bem. Então, Sargento Pereira, muito obrigado. Eu queria ter trazido esse assunto nessa ocasião oportuna e agradeço o espaço. Obrigado. Em nada mais havendo, então, dou por encerrada a segunda reunião conjunta das Comissões Permanentes de Constituição, Finanças e Obras.